Bom, vou apresentar agora meu trabalho de conclusão de curso, realizado no curso de Ciências Biológicas de Licenciatura na Universidade Federal de Alfenas, cujo título é Melhorias na modelagem ecológica de nicho para prever a ocorrência de espécies em paisagens fragmentadas. Meu nome é Marco Túlio e esse trabalho foi realizado sob a orientação da professora Érica Rassui. Bom, é de grande importância, então, a compreensão dos processos que explicam a distribuição das espécies. No entanto, os padrões de distribuição são de difícil compreensão devido à influência de variáveis ambientais em múltiplas escalas, tanto temporais como espaciais. Em escalas amplas, fatores regulatórios como temperatura, pluviosidade e composição do solo são tidos como preditores primários da distribuição de espécies. Já em escalas menores, a história e a frequência de distúrbio, natural ou antrópico, tipo de uso da terra, heterogeneidade de diferentes características da paisagem podem ser mais importantes para explicar os padrões de distribuição das espécies. Desde a década de 90, tem havido um aumento no uso da modelagem preditiva de distribuição de espécies para descrever e quantificar a relação espécie-ambiente. Esses modelos relacionam, então, a ocorrência de espécies com uma série de variáveis ambientais usando métodos estatísticos como regressão múltipla, envelopes ambientais ou abordagens bayesianas. O modelo ajustado é então projetado no espaço geográfico, fornecendo uma probabilidade de ocorrência com base espacial. Apesar do grande uso dessa abordagem de nicho, os modelos resultantes não têm sido precisos, especialmente em escalas menores e em áreas fragmentadas. Diante disso, nós hipotetizamos que os modelos de nicho não se provam precisos nessas condições porque eles são baseados somente em fatores regulatórios ou limitantes em escalas amplas, principalmente climáticas e topográficas. Fatores importantes que interferem fortemente na distribuição de espécies, como processos espaciais, mudanças antrópicas ou interações bióticas, são negligenciados nessa abordagem de nicho. Se nossa hipótese está correta, nós predizemos então que a adição de variáveis que descrevam o contexto da paisagem melhorariam a performance preditiva dos modelos de adequação de habitat do que um modelo puramente de nicho. A ausência dessas variáveis de paisagem podem comprometer a performance do modelo, aumentando a ausência de espécies em locais adequados ou a presença em locais inadequados por várias razões, da inclusão de fatores como extinção local, ou seja, as populações são mais propensas a se extinguirem remanescentes de habitat devido à estocasticidade demográfica ou ambiental. Limitação de dispersão em movimento, ou seja, a fragmentação pode impedir processos de migração, diminuindo a recolonização de hábitats favoráveis. Dinâmica de metapopulação, que seria uma junção dos dois, na qual as extinções locais e a taxa de recolonização estão intimamente relacionadas ao tamanho e à proximidade de fragmentos, de tal forma que um modelo que ignore tais processos poderia cometer erros por não incluí-los. Bom, nosso objetivo foi então comparar a performance preditiva do modelo de nicho e de variáveis da paisagem, e utilizar essas duas abordagens em um mesmo modelo. Ou seja, nós utilizamos a modelagem de nicho sozinha, a variável de paisagem sozinha, e os dois combinados em um modelo para 4 grupos distantes taxonomicamente: primatas, aves, anfíbios e espermatófitos. Como nós fizemos isso? Nós selecionamos 37 espécies de 4 grupos filogeneticamente distantes. Para espermatófitas, nós realizamos uma seleção a priori, cujo critério de seleção seria uma grande variação das características como síndrome de polinização, sistema reprodutivo, síndrome de dispersão, tamanho da flor,
o curso da flor, tamanho do fruto e classes de sucessão. No entanto, apenas uma espécie teve suficiência amostral. Diante disso, nós realizamos uma seleção a posteriori de 12 espécies com os mesmos critérios de seleção e dessa vez elas teriam que estar presentes em pelo menos um terço dos fragmentos amostrados. Para anfíbios, nós realizamos uma seleção a priori de 10 espécies, cujos critérios de seleção eram que eles não podiam ser extremamente raros, não ser generalista em termos de ocupação e hábitat, não ter ampla distribuição geográfica, ser moderadamente sensível ao distúrbios antrópicos e incapaz de dispersar em paisagens. Para aves, nós também realizamos seleção a priori de 10 espécies, e o critério de seleção é que elas tinham que ter grande variação, né, em características como a distribuição geográfica, a dependência florestal, a habilidade de dispersão, área de vida e no grau de especialização em micro. Nós também selecionamos a priori 4 espécies de primatas e o único critério de seleção é de que essas espécies são as únicas que ocorrem naturalmente na região. Nós obtivemos os dados secundários de ocorrência das espécies no Centro de Referência em Informação Ambiental, na literatura e em coleções biológicas. Para a modelagem de nicho, nós obtivemos as variáveis ambientais através do WorldClim e combinamos com os dados de ocorrência das espécies através do programa Maxent. Para a área de estudo, nós selecionamos uma ampla área de estudo que pega todo o sul de Minas, todo o extremo sul do estado de Minas Gerais, em uma área de 65 mil km². Selecionamos 4 áreas prioritárias de conservação, como Guaxupé, Monte Belo, São Gonçalo e a Serra da Mantiqueira, e também selecionamos uma área fora das áreas prioritárias, que é Pouso Alegre, que contém um grande parque ecológico de grande importância para a região. As coletas para espermatófitos. Nós coletamos um transecto de 400 metros, com 20 pontos espaçados 20 metros entre si. Todas as espécies com um diâmetro na altura do peito maior ou igual a 3 eram coletadas, e esse material foi armazenado no herbário da Unifal. Para anfíbio, nós utilizamos buscativas em locais potenciais para reprodução, como córregos, brejas e fossas temporárias, tanto no interior, na borda, próximo às trilhas. Para sapos que não foram vistos ou ouvidos, foi utilizada a técnica de playback. Para aves, nós utilizamos a técnica de playback em 3 pontos no interior do fragmento, espaçados 200 metros entre si, das 7 às 10 da manhã. Para primatas também foi realizada a técnica de playback e entrevista. Bom, para modelar a ocorrência das espécies, nós obtivemos a probabilidade de ocorrência através da modelagem provinda do Maxent, na qual nós retiramos a probabilidade de ocorrência de um pixel de interesse, ou seja, continha o fragmento que nós amostramos. O fragmento foi classificado e nós obtivemos métricas referentes ao fragmento, como a área e o vizinho mais próximo. Nós também classificamos uma paisagem de 2 km a partir do centro do fragmento. Nós obtivemos métricas com a porcentagem de mata, uma média de área nessa paisagem, o número de fragmentos dentro dessa paisagem e o índice de forma dessa paisagem. Para análise dos dados, nós utilizamos a regressão linear generalizada, cuja variável resposta era a presença e ausência de espécies, e as variáveis preditoras eram a probabilidade de ocorrência provinda do modelo de nicho e as variáveis de fragmento e paisagem. Nós fizemos uma seleção de modelo através do critério de informação de Archive, corrigido para pequenas amostras. Modelos com delta ICC menor ou igual a 2 são considerados modelos. Das 37 espécies
apenas 11 apresentaram modelos válidos. Dessas 11, 2 foram explicadas pela probabilidade de ocorrência provinda do modelo de nicho. Nossa hipótese era de que os modelos de nicho não eram precisos por incluir apenas variáveis de escalas amplas. Então, a probabilidade de ocorrência foi importante para explicar a ocorrência de apenas 2 espécies, e mesmo assim, quando em adição de variáveis da paisagem. Nosso trabalho mostra que usar mais de uma categoria de variáveis ambientais para gerar modelos preditivos de distribuição de espécies é melhor do que utilizar uma simples categoria de variáveis sozinha, pelo menos em paisagens fragmentadas. Como têm sido utilizadas essas duas abordagens separadamente? A modelagem de nicho tem sido intensamente utilizada nos últimos anos para gerar modelos de adequação de habitat para a presença de espécies, principalmente para classificar ou avaliar áreas com potencial para a conservação da biodiversidade. No entanto, essa abordagem tem recebido críticas. Por outro lado, as variáveis de paisagem têm sido intensamente utilizadas em clubes de paisagens, e essa abordagem tem sido empregada para predizer ou explicar a ocorrência de espécies em escalas mais finas. Nesse trabalho, nós combinamos as duas abordagens. Alguns estudos prévios também trabalharam em diferentes escalas, chegando a conclusões similares, principalmente grande eficiência das variáveis de paisagem em relação à modelagem de nicho sozinha. No entanto, esses estudos contêm restrições taxonômicas, focando ou somente em uma espécie ou em várias espécies de um mesmo grupo taxonômico. No nosso caso, nós utilizamos 4 grupos distantes taxonômicos. Bom, determinar a probabilidade de ocorrência através da modelagem de nicho não explica adequadamente a ocorrência de espécies no nosso estudo. Nós acreditamos que isso se deva ao fato de que trabalhamos em paisagens altamente fragmentadas. No entanto, essa probabilidade de ocorrência provinda da modelagem de nicho deve trabalhar bem em ambientes menos perturbados, como a floresta amazônica. Mas nós não aconselhamos descartar a modelagem de nicho em ambientes fragmentados, porque ele também foi importante para explicar a ocorrência de pelo menos 2 espécies das que nós analisamos. Bom, nosso trabalho tem algumas limitações, foi principalmente um trade-off entre a região ampla amostrada e o número de fragmentos que nós amostramos. Nós deixamos para futuros estudos, que indiquem um número mínimo de fragmentos, um tempo mínimo de coleta, já que nós utilizamos uma metodologia de coleta rápida, e nós acreditamos que modelos construídos com abundância sejam mais precisos do que os nossos modelos construídos com presença e ausência. A take-home message desse trabalho é que estudos que visem trabalhar com modelos preditivos de ocorrência de espécies em ambientes fragmentados, que eles utilizem ambas as variáveis, provindas da modelagem de nicho e provindas da classificação da paisagem. Agradecimentos aos demais autores, ao pessoal que ajudou na coleta, Karina, Derek, Diogo, Manara, Raine. As críticas e sugestões da Mariana, da Cristina e da Tamires. A Fapemig pelo apoio financeiro, a Ecofrag e a Unifal pelo apoio financeiro e logístico. Obrigado.